Estamos de volta. As consequências do jogo político e jurídico em Brasília. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Pedro Fassoni Arruda, cientista político e professor da PUC São Paulo, e Andréa de Freitas, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Diante das expectativas sobre os próximos desdobramentos da Lava Jato, das prováveis aprovações, das no mínimo polêmicas, reforma trabalhista e previdenciária, o que dizer da democracia brasileira? É ainda possível falar em democracia? E se for, como reconduzi-la a um mínimo de normalidade? Se não for, como resgatá-la? De certa maneira, a gente terminou o primeiro bloco nesse debate a partir das perguntas enviadas pelo Facebook para a gente. Quais são as saídas? E como olhar e analisar essa situação? Como eu disse, o Pedro Fassoni acabou de lançar um livro, que eu já apresentei para vocês, Partidos Políticos e Disputa Eleitoral no Brasil, que coloca esse debate, esse e outros debates no campo político brasileiro, em perspectiva histórica. Então eu queria pedir para o Pedro que fizesse uma análise dessa situação que a gente acaba de colocar, e que a Andréa já se manifestou no final do primeiro bloco, em perspectiva também histórica. Pedro. Eu acho que isso daí, o que acontece no Brasil segue um padrão histórico, né, que é uma revolução conduzida sempre pelo alto, uma contra-revolução permanente da burguesia. Enfim, quando nós falamos, né, de alguns momentos importantes da história do Brasil, a proclamação da República, até antes, né, com a independência, depois a proclamação da República, a Revolução de 30, nós sabemos o que era o padrão, né? Na proclamação da República, um escritor da época, o Aristides Lobo, já dizia, né, que o povo assistiu a tudo aquilo bestializado, né? Não era, e em 30 não era o Antônio Carlos que dizia: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, são acordos de cúpula feitos, selados entre quatro paredes ali por um punhado de pessoas, à revelia da imensa maioria da população brasileira. Nesse livro, né, eu faço uma análise detalhada dos bastidores da transição política aqui no Brasil. E mostro como que foi, né? É uma análise concentrada mais no período 84-85, da campanha das diretas até a eleição do Tancredo Neves em janeiro de 85. E eu mostro como que, né, o PMDB buscou uma aliança com o setor dissidente do PDS, a chamada Frente Liberal, para lançar a candidatura do Tancredo Neves e do José Sarney à presidência da República no colégio eleitoral, né? Ou seja, eu tento mostrar como que o Tancredo Neves foi costurando nos bastidores essa candidatura, né? Inclusive estabelecendo acordos secretos com ministros militares ali sobre os termos da transição política, garantindo que não haveria revanchismo e nada disso. Ou seja, enquanto o Tancredo Neves subia num palanque no comício das diretas, no dia seguinte ele estava se reunindo com um dos ministros militares do general Figueiredo para tratar dos termos da transição. E para se colocar, a gente sabe, né, que se fosse aprovada a emenda das diretas, a emenda Dante de Oliveira, o candidato do PMDB não seria o Tancredo Neves, e sim Ulisses Guimarães. Né? Então, num colégio eleitoral composto majoritariamente pelo PDS e por grupos conservadores ali do PMDB, quem teria mais condições de vencer as resistências no meio militar, nos setores mais conservadores, seria o Tancredo. Né, que era um hábil negociador ali nos bastidores, e não o Ulisses Guimarães. Né? Então, mostro como que isso daí foi feito à revelia da população brasileira. Quer dizer, aquela população que saiu durante a campanha das diretas, né, exigindo eleição para presidente da República e tal, foi derrotado, né, em abril de 84, e teve que aceitar um colégio eleitoral espúrio, né, que não representava ali os interesses da população brasileira. E também, né, a decepção que foi com a morte do Tancredo e o Sarney tomando posse no seu lugar. Depois, na primeira eleição direta, após a ditadura militar, vem a eleição do Collor. O Collor tomando posse, esse apoiado pela Globo. É um capítulo especial, aliás, merece em qualquer programa de pós-graduação, né, uma disciplina só sobre o papel da mídia nesse episódio do golpe
em 64. Né? Então agora não é diferente. Né? O que a gente vê nessas articulações aí do Temer para compor o seu ministério, enfim, é justamente esses acordos de cúpula envolvendo pessoas envolvidas até o pescoço com denúncias de corrupção, pessoas citadas na Lava Jato, réus em processos, enfim, né? E curiosamente, as mesmas reacionárias, forças, conservadoras, exatamente. que Não, estavam lá aqueles que o em filhote, 84, que o Brizola 64. chamava de filhotes da ditadura, estão com muita força, inclusive nos dias de hoje. Né? E aquele áudio que você citou, envolvendo ali o Sérgio Machado e o Romero Jucá, mostra bem que foi dado até um spoiler, né, do que seria esse golpe militar, antecipando, golpe civil, parlamentar, né, antecipando o que seria realizado com essas tentativas de estancar a sangria. Então está tudo dentro do script, enfim, e contando ali com a conivência dos demais poderes. Por isso que eu falei que além da análise institucional, nós temos que analisar tudo isso à luz dos interesses da sociedade como um todo, né. A gente terminou outro bloco falando, né, da descentralização ou da centralização do poder político. Eu colocaria a questão em outros termos, né? É democracia representativa ou democracia de participação direta? Na verdade, essa democracia, os nossos representantes não nos representam. Quem que está lá no Congresso? A maioria da população brasileira, os trabalhadores do campo e da cidade, não estão presentes. As mulheres, menos de 10%, os negros, os indígenas, LGBT, indígena, essas pessoas não estão representadas. Não, as grandes bancadas são empresariais, são do agronegócio, são as bancadas BBB, né? Bíblia, Bala e Boi. Exatamente. Daí, a bancada do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tinha uma bancada que seguia ele maior do que qualquer partido político com representação no Congresso. Né? Então a gente tem que discutir isso. Né? Qualquer proposta de reforma política tem que passar, por exemplo, por um referendo, no mínimo. Seria melhor que fosse através de um plebiscito, para que a população diretamente decidisse. Claro. Então, como é feito nos cantões da Suíça, para uma constituinte exclusiva, né? Exclusiva, soberana, né? Porque é o seguinte, imagina esse Congresso, com esse executivo que temos, fazendo reforma política. Não vai dar certo. Então, nesse momento, essa pauta da reforma política é melhor deixar em banho-maria, né? Porque vamos combinar que esse Congresso e esse executivo, e aliás, esse judiciário, conflagrado do jeito que está e tal, é melhor não fazer reforma política no momento, porque nós vamos ter uma situação muito pior da que já temos, né? Você não acha, André? Basta ver a reforma que o Cunha fez. Não precisa, você não precisa pensar no si. Aconteceu, né? A gente teve a eleição aí para prefeito pela primeira vez com as novas regras de financiamento de campanha e tempo de campanha. E, obviamente, os privilegiados foram aqueles com maior poder econômico. Foi uma reforma passada que beneficia quem tem recurso próprio para investir na campanha. Isso se já não temos negros, mulheres, LGBTs e minorias dentro do legislativo, imagina com uma campanha onde só quem tem recurso próprio consegue ganhar. Vai ficar certamente pior. Esse foi claramente, inclusive, o argumento utilizado pelo Alckmin para impor a candidatura do João Dória aqui em São Paulo. Ele tem condição de bancar a sua própria candidatura e foi o argumento que ele utilizou para enfrentar algumas resistências, já que a gente sabe que isso acabou provocando um racha dentro do próprio partido. Né? Em São Paulo. E, aliás, essa ideia do outsider da política, que está em voga, né? O Dória, embora não fosse outsider de política, coisa nenhuma, ele só não tinha tido cargo eletivo até aqui, mas já tinha tido cargos comissionados, secretarias, inclusive no campo ministerial e tal, e sempre circulou no meio político fazendo política. Né? Não faz política apenas quem tem cargo eletivo, né? Vereadores, deputados, senadores ou prefeitos, governadores, presidente da República, tá certo? Mas, de todo modo, ele aparece como outsider, como, aliás, não tem sido muito diferente em várias partes do mundo. Talvez o exemplo do Trump nos Estados Unidos seja o mais eloquente, né? Independentemente das muitas ambiguidades e contradições do Trump, não estou entrando no mérito, mas ele se apresenta como
uma espécie de antipolítico profissional. Tá Mesmo certo? no Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, embora seja um Crivella, político claro. profissional, ele não tenta se dissociar dessa imagem de político. O Calil, em Belo Horizonte, Claro, o também, ex-presidente do são Atlético outsiders. Mineiro, então, olha, né? Isso é uma das coisas mais... É um dos efeitos piores da crise atual, né? A população começar a buscar em pseudo-outsiders da política, Aventureiros, né? aventureiros, salvadores da pátria. Uhum. E eu acho que a ideia de reforma política pode ser colocada um pouco nesse mesmo lugar. E aí eu não estou falando que não tenham reformas que sejam necessárias, mas a gente não pode olhar para isso como sendo a única esperança possível. Sim, o bote de sobrevivência. E, mais do que isso, a gente não pode olhar para a política como se ela fosse só podridão. A política é um meio de tomar ações e de chegar a soluções. Ela não é só ela não é só o que a gente tem visto nos últimos tempos. E política é algo muito importante. A gente não pode se afastar da política porque está ruim, porque a gente olha para os atores e não se sente representado. A gente tem que ir mais para perto dela quando a gente olha para os atores e não se Isso que você sente está falando, representado. André, é hiper importante, porque a gente está vendo que o discurso fascista, proto-fascista ou fascista mesmo, que campeia no Brasil, ele tem a ver com a negação da política. Né? Exatamente. Então, fazer a crítica política à degradação política é, de certa maneira, para requalificar a política e dizer ela é fundamental para o exercício da cidadania, para a construção da sociedade, para construir política pública, para definir os rumos de uma nação. Agora, por ser fundamental, é que a gente precisa, de algum modo, poder combater e enfrentar a desqualificação e a degradação da política, como o que a gente tem assistido quando a gente vive golpes de Estado, quando a gente vive o desrespeito às leis pactuadas dentro da própria democracia, como a Constituição de 88 e assim por diante. A questão é que, da maneira como é colocada para a imensa maioria da população brasileira, a saída seria um retrocesso. Né? Veja, nós estamos diante do pior Congresso desde de 64 no Brasil. É o Congresso mais conservador e reacionário. Né? Então, o DIAP chegou a fazer um levantamento, né, com a composição social desse Congresso para mostrar que a bancada BBB, entre outros, aí, acabou aumentando o número de cadeiras, enquanto que grupos progressistas, sindicalistas, acabaram perdendo representação ali. Interessante é que diziam, né, como um dos argumentos para destituir a presidente Dilma seria a sua baixa popularidade. Alguns institutos de pesquisa, como o Datafolha, apontavam que apenas 9% consideravam seu governo bom ou ótimo. Só que, paradoxalmente, quem destituiu a presidente foi um Congresso que só tinha aprovação de 7% da população brasileira. Então as pessoas não confiam. E o governo Temer não chega a 5% hoje, nos levantamentos mais recentes. Se a eleição fosse hoje, segundo o mesmo Instituto Datafolha, o Temer teria apenas 2% dos votos. Então jamais chegaria ao governo através de uma eleição direta, por isso que foi necessário consumar esse golpe. Mas é que eu concordo, né, com o que vocês estavam falando, né? O Maquiavel já dizia, né, que a política pode não levar ninguém para o céu, mas a sua ausência é o pior de todos os infernos. Então, quer dizer, só a política que pode transformar a realidade em que a gente vive. E a ética da política é diferente da ética da vida privada. Né? A gente sabe muito bem disso. Por natureza, inclusive. Né? A política é a vida pública. Maquiavel era um republicano que estava interessado em construir uma grande nação, né? Ao contrário do senso comum. Né? Mas então seria isso, né? Ou seja, pensar como que a gente pode realmente transformar tudo isso, empoderando a população. Né? Fortalecendo, por exemplo, alguns mecanismos de participação popular que já estão previstos na Constituição Federal, como o plebiscito e o referendo. Tem um conjunto de perguntas que eu já tinha anunciado aqui no intervalo para o pessoal que nos acompanha no Facebook, e eu vou colocá-las em bloco, porque senão daria tempo de todas, e na verdade elas transitam mais ou menos no mesmo campo, então dá para juntar uma na outra, vocês vão ver. Ó. Adriana Ribeiro, ela pergunta, quem pode intervir e barrar esses agentes políticos que estão no comando, uma vez que todos os poderes estão de alguma forma corrompidos e acovardados? Já falamos disso, mas quem pode
As massas. As massas. A Penélope Quirelli Mendes, além da reforma da Previdência, haverá outras medidas que ataquem ainda mais os trabalhadores? Bom, a trabalhista é uma, né? Sem dúvida. A entrega do pré-sal. A entrega do pré-sal, né? O Lucas Pereira diz, qual a relação entre forças internacionais e o momento atual do Brasil? Pedro. Total. Inclusive, uma das mudanças mais significativas foi justamente na política externa do governo Temer, né? Com a indicação ali para ministro das Relações Exteriores do José Serra, com suas declarações, né? Defendendo uma aproximação maior com seus parceiros históricos, ou seja, Europa, Estados Unidos, enfim, fazendo críticas ao Mercosul, ao grupo dos países ditos bolivarianos, enfim. Então, ao BRICS, né? Ou seja, é uma tentativa, enquanto a política externa do governo Lula, comandada ali pelo Celso Amorim, ficou conhecida como ativa e altiva, né? Ou seja, procurava um fortalecimento das relações Sul-Sul e também com os países dos BRICS, né? Rússia, China, Índia, África do Sul, inclusive, para poder dotar o Brasil de uma maior margem de negociação, inclusive, ampliando o número de parceiros comerciais e rompendo com essa vulnerabilidade externa. Já o José Serra, né, na frente do Ministério das Relações Exteriores, procura, né, colocar o Brasil novamente de joelhos ali diante das potências, principalmente dos Estados Unidos, né, como uma expressão que ficou conhecida na época do governo Fernando Henrique, quando chanceleres tiravam um sapato para entrar nos Estados Unidos, né. Malu Pedroso da Silva pergunta, qual a sua opinião sobre a letargia que parece ter tomado conta da população e forças do campo de esquerda que demonstrava alguma disposição para resistir ao golpe? Por que você acha que houve uma certa retração dos movimentos de rua, das manifestações, embora haja muitas, né? Mas houve um momento em que estava um pouco mais quente. Há um cansaço natural, há um desgaste dos materiais ou, na verdade, as forças progressistas, enfim, estão buscando se rearticular? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu tenho a sensação que movimentos sociais, isso é uma característica comum a muitos movimentos, que é você tem uma explosão que tem muito a ver, inclusive, com a mídia, né? Então, você vem, mesmo a esquerda vem em resposta a movimentos de direita que estavam crescendo sistematicamente, muitos deles com apoio grande, divulgação muito grande na mídia, o que torna eles maiores e maiores, e aí a esquerda se mobiliza para brigar contra esse inimigo, né? Na medida em que o movimento vai caminhando e que o inimigo fica mais difuso, tem uma diminuição natural. Eu acho que a reforma da Previdência tem um potencial para trazer a população de volta à rua, talvez com grandes greves. Mesmo no Fernando Henrique, embora a resistência de fato não tenha sido maciça, a gente teve grandes greves, uma greve da Petrobras que durou, não lembro quantos dias, mas um tempo infinito. Bastante grande, é verdade. Então, imagino que a gente vai ter esse movimento, inclusive, que é de certa forma diferente do que estava acontecendo, porque aí acho que mais ligado ao sindicalismo e às forças mais tradicionais de movimento de rua. E imagino que, em alguma medida, a população deve acompanhar esses protestos. Mas, dado o grau de politização do impeachment, por exemplo, né, a divisão que aconteceu ali, talvez, e mesmo tendo a reforma da Previdência um tema tão... a possibilidade de ser tão devastadora na vida das pessoas, talvez até tenha algum movimento da direita vindo defender também uma reforma da Previdência, mesmo nos termos que ela está sendo posta. Imagino que pessoas que defenderam o governo Temer, que foram para as ruas a favor do impeachment da Dilma, e dado a maneira como a mídia está tratando a reforma da Previdência como algo essencial, como a salvação do Brasil, né? A reforma da Previdência virou um marco, acho que é possível até que tenha uma reação também do outro lado. A gente vê, inclusive, pessoas de primeira hora
que apoiaram Temer e tal, já fazendo críticas, o caso clássico é do Paulinho da Força, né? Eu tenho que terminar, infelizmente, queria fazer um comentário rápido, há mais 2 perguntas aqui, do Daniel Correia e do Roberto Claro, que pergunta, quem financia o golpe? E o Roberto Claro, quem ganha com esse governo de Estado mínimo de direito? Eu diria que a pergunta está ligada, né? Quem financia o golpe, a gente sabe que o rentismo, a especulação, a Fiesp, né? Certos empresários e tal, estão ganhando porque foi quem... E veja, não só a Fiesp, mas a mídia corporativa, os interesses estão muito claramente demarcados. São esses grupos, essas empresas, esses grupos, esses bancos e a elite brasileira, a elite do dinheiro, essas 10 mil famílias, pelo menos as que ficam com grande parte da grana do trabalho nacional, são eles que financiam o golpe e são eles que ganham diretamente com o golpe. Né? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Andréia. Obrigado, Pedro. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. A gente estourou todo o tempo possível. Forte abraço.